a gente tem discutido nesses últimos dias aí a respeito de campos vetoriais, integrais de linhas de campo vetorial, né? Entramos aí no conceito de trabalho, de escoamento, né? Circulação e fluxo também, né? Através de uma determinada fronteira, né? Uma determinada curva, né? Que delimita uma determinada região no plano. E agora a gente começou a discutir, né? Já falamos um pouco a respeito de, da relação, né, que existe entre um campo ser conservativo com essas integrais de linha, né? Porque a priori a ideia de um campo ser conservativo está associado simplesmente com existir uma função potencial, né? Isso é, função cujo vetor gradiente coincide com o campo, né? E na verdade a gente viu já, né, na última aula, a aula do dia 30, quem ainda não viu, está lá no finalzinho da aula, eu mostro que se uma função, se um campo vetorial é conservativo, então a gente pode garantir que as integrais de linha, né? Essa integral de linha assim do campo dr sobre uma curva C qualquer aqui é independente do caminho, né? O que a gente definiu, né? O que a gente quer dizer com esse termo é independente do caminho? A gente quer dizer o seguinte: quando você pega qualquer caminho que liga dois pontos fixados, né? A e B aqui, você pega um ponto A, um ponto B. Não importa o caminho que você use para traçar, para ligar esses dois pontos, né? Aqui, não importa qual caminho, pode ser esse caminho aqui, pode ser o caminho C1, o C2 ou qualquer outro caminho aqui. Sempre o resultado dessa integral de linha aqui é o mesmo, né? Então a gente diz que ela é independente do caminho. Então eu queria aprofundar um pouco mais nessa discussão. Basicamente o que eu vou fazer hoje é o seguinte. Primeiro, eu vou mostrar que essa propriedade aqui, digamos asterisco aqui, essa propriedade de asterisco, que é a integral independente do caminho, né, ou equivalentemente, né, sobre as condições adequadas que a gente viu lá. Só relembrando aqui, né, a gente viu que para que fosse verdade essa equivalência, né, entre ser conservativo e ser independente do caminho, era necessário que o conjunto onde o campo está definido, né, e onde você está falando desses caminhos aí, né, o conjunto em questão envolvido aí, que é o domínio desse campo vetorial, ele precisava ser aberto, né, e conexo por caminho, né? Na demonstração a gente usou essas duas propriedades para mostrar que se é independente por caminho, então é conservativo. Pelo menos essa volta a gente precisava dessas condições, né? A ida não, mas a volta sim, né? A recíproca desse teorema, né? Então, agora o que eu quero fazer é mostrar mais outras duas equivalências, na verdade, que a gente tem. Uma é que essa propriedade asterisco aí, ela é equivalente à propriedade de que a integral do campo vetorial é igual a zero sobre curvas, sobre qualquer curva fechada, né? Vou até colocar esse qualquer para ficar claro aqui, né? Sobre qualquer curva fechada C, né? Ou seja, se você tem uma curva que o ponto inicial aqui, digamos que R é a parametrização, né? E você tem essa parametrização aqui, R de t com t entre A e B, né? Se o ponto inicial coincide com o ponto final, né? Então a gente diz que a gente diz não, né? A gente consegue garantir que essa integral é zero, né? Desde que o campo seja conservativo ou equivalentemente seja independente do caminho, né? Então, claro, eu vou mostrar aqui que se a integral é independente do caminho, então a integral sobre qualquer curva fechada é zero, mas como a gente sabe que aquilo ali, né, é equivalente à função ou campo vetorial ser conservativo, a gente conclui que também é conservativo se somente se isso aqui acontece, né? Se integral sobre qualquer curva fechada é zero, né? A demonstração disso não é muito complicada e para ficar mais simples a escrita aqui, tenha em mente que eu vou usar a seguinte notação, né? Que é o seguinte: se você tem uma curva aqui, C, vou colocar aqui notação.
Se C é uma determinada curva com uma dada orientação, então menos C é a mesma curva com orientação oposta. Então sempre que eu tenho uma curva e eu te dou uma parametrização junto que dá uma orientação, né? Quer dizer, você tem uma curvinha aqui assim, vamos desenhar aqui, né? Tem uma curvinha aqui assim, e aí você sabe que ela está parametrizada aqui no sentido horário, né? Uma curva fechada aqui, parametrizada no sentido horário, C. Então, quando eu falar de menos C, eu estou querendo falar justamente dessa mesma curva aqui, ou seja, o mesmo conjunto de pontos no plano aqui no caso, ou no espaço, se for o caso, né? Só que com orientação invertida aqui, no sentido anti-horário, né? Então seria assim. Isso de vermelho. Então, isso aqui seria o menos C, né? Menos C. Esse menos C é a mesma curva, só que com a orientação invertida, né? Bom, então com essa anotação aqui, vamos analisar essa afirmação aqui que eu estou fazendo, né? Isso é, que se a integral de linha sobre qualquer curva fechada é zero de um campo, então a integral é independente do caminho e, reciprocamente, se a integral é independente do caminho, a integral sobre qualquer curva fechada é zero, né? Vamos mostrar primeiro aqui a ida desse teorema, tá? Então, a gente vai começar supondo, né, que a hipótese aqui, né, nossa, é que a integral é independente, né, de C, né, independente do caminho. Com isso, eu vou concluir que a integral sobre qualquer curva fechada é zero, né? Vou colocar assim, independente do caminho. Então, vamos considerar aqui C uma curva fechada. Estou pegando uma curva fechada qualquer, né? Vou fazer o desenho dessa curva aqui, só para vocês conseguirem visualizar isso melhor. Imagina que essa C aqui é a minha curva fechada e eu estou te dando ela já com orientação aqui, tanto faz se é no sentido horário ou anti-horário. Vamos pegar aqui no sentido horário, mas poderia ser anti-horário aqui, tanto faz, né? Opa, esse aqui eu coloquei invertido. Assim, né? Bom, você pode pegar dois pontos distintos dessa curva aqui, P1 e P2, né? Sejam P1 diferente de P2 pontos de C, tá bom? Está pegando dois pontos distintos aqui. Digamos então aqui, vou pegar de outra cor, P1 e P2. E eu vou chamar aqui de C1, essa curva aqui que está orientada do ponto P1 para o P2, né? Ou seja, a curva que começa no ponto P1 e vai para o P2, né? Com a mesma orientação da curva C, né? E vou chamar de C2 a curva que sai do ponto P2 e vai para o ponto P1, tá? Vou chamar aqui de C2. Essa curva aqui, né? Que está orientada do P2 para o P1. Então, deixa eu escrever isso abreviadamente assim. C1, a curva de P1 para P2, e C2, né? E C2, a curva de P2 para P1. Né? Então eu estou respeitando a orientação, quando eu falo de P1 para P2, estou respeitando a orientação da curva C. Então o fato é, aqui, né, que C
é igual a C1, união C2. Né? C1 união C2, porque eu estou respeitando essa orientação. Né? Agora, veja bem, se a C2 liga o ponto P2 ao ponto P1, menos C2, segundo essa anotação que a gente está fazendo aqui, ó, é uma curva que liga o ponto P1 até P2 também, assim como a curva C1. Então, deixa eu escrever isso. Veja aqui. Veja aqui. C1, C2, menos C2, né, liga P1 a P2. Né? Então, usando a hipótese agora, né, isso é, a hipótese de que a curva C, o campo F é independente do caminho, né, a gente pode concluir o quê? Essa é a hipótese, né, eu posso usar isso, que é a integral sobre C1 de F vezes dr é igual à integral sobre menos C2 de F vezes dr. Isso implica o quê? Isso implica que a integral sobre C de f dr é igual à integral que a gente sabe, né? Por causa disso daqui, né? Que é igual à integral sobre C1 de f vezes dr mais a integral sobre C2 de f vezes dr é igual, na verdade, né, a integral sobre C1 de f dr menos, né, e um detalhe aqui, né, a gente já viu, a gente já discutiu isso em um outro momento, mas é bom deixar claro aqui que essa propriedade aqui é verdadeira. Isso é, quando você inverte a orientação da sua curva, isso inverte o sinal do resultado aqui, da integral. Né? Você tem um número positivo, aí a integral sobre a curva com orientação invertida dá um número negativo, e se você tem um número negativo, a integral sobre a curva parametrizada com orientação invertida dá um sinal positivo. Então, você tem que isso aqui é verdade, né? Ou seja, quando você inverte a orientação, você inverte o sinal. Então, eu vou usar isso aqui agora. Né? Se eu inverto aqui a orientação, esse sinal de mais aqui vira menos. Então, menos C2 F vezes dr. Né? Como eu comentei aqui, como eu escrevi aqui, né? Pela hipótese, essas duas coisas são iguais. Essa e essa são iguais. Tem um sinal de menos, então vai dar zero aqui. Né? Então, isso aqui é igual a zero. Né? Que é o que eu queria mostrar. Né? Que a integral sobre uma curva fechada é zero. Né? Então, eu mostrei que quando a integral, aqui, né? Quando, asterisco aqui, que é essa propriedade de cima, né? Quando a integral é independente do caminho, eu tenho que a integral sobre uma curva fechada dá zero. A recíproca é simples também, a demonstração. É bem parecida com essa, né? Só que você vai pensar de trás para frente agora. Isso é, você tem aqui que isso aqui, a integral sobre a curva é zero, né? Que essa integral sobre uma curva fechada é zero. E você quer mostrar que ela é independente do caminho, que a integral sobre uma curva qualquer, né, é independente do caminho. Então isso aqui é zero se C é fechada, né? Então considere uma curva aqui ligando, digamos, P1 até P2 aqui. Né? É claro que você pode também pegar uma outra curva diferente dessa aqui, né? Uma curva... Quer dizer, eu quero mostrar aqui então que deixa eu escrever isso aqui melhor, né? Ao invés de pegar uma curva C ligando P1 até P2, eu vou pegar duas curvas distintas, né, ligando melhor. Né? Eu quero mostrar que é independente do caminho. Então, eu quero mostrar que a integral sobre duas curvas que são, por hipótese, distintas, mas que ligam P1 até P2, vai dar sempre o mesmo resultado. Né? Então, deixa eu escrever isso aqui. Né? Sejam C1 e C2
ligando. Então, aqui está subentendido, né, que C1 é diferente de C2, né, ligando P1 até P2. Quando eu coloco P1 até P2, está subentendido também que a orientação tá dada, né? Que quer dizer, o desenho é o mesmo, né, de antes, né? Você tem aqui P1, só que aqui você começa pelos pontos, P2. Deixa eu até desenhar de outra cor aqui, né? Você tem essa curva aí, vamos chamar essa aqui de C1, né? E vamos pegar uma outra aqui, C2, né? Essa curva aqui está orientada assim, né, porque está ligando P1 até P2, e essa também é orientada assim, né? Então, se você quer construir uma curva fechada aqui, você precisa colocar uma orientação compatível, né? Você precisa sair de P1, passar por P2 e voltar para P1 aqui, né? Para ser uma curva fechada, o ponto inicial tem que ser igual ao final, né? Aí você pode construir essa curva do seguinte modo, né? Seja C igual a, digamos, se você quiser manter a orientação aí no sentido anti-horário, por exemplo, na mesma orientação de C2, aí você faz C2 união com menos C1, né? Porque aí você está invertendo a orientação do C1 aqui, né? Essa união, né? Você poderia fazer ao contrário, C1 união com menos C2, tanto faz, não vai interferir em nada, né? O fato é que essa integral sobre essa curva C tem que dar zero. Se implica, por quê? Porque ela é uma curva fechada e que a orientação está aqui compatível, né? Então a integral sobre C de f dr é igual a zero, né? Mas isso aqui ser igual a zero significa o quê? Que a integral sobre C2 de f dr mais a integral sobre menos C1 de f dr é igual a zero. Aliás, o zero já está do lado de lá, né? Não precisa colocar aqui. Mas olha só, você pode inverter a orientação de menos C1 nessa integral aqui, escrever que isso aqui é integral de f dr de C2 menos a integral de C1 de f dr. Com isso você tem o quê? Que se isso aqui é igual a zero, né? A gente acabou de ver aqui, né? Isso aqui é igual a zero. Você conclui o quê? Tudo isso aqui implica que a integral sobre C2 de f dr é igual à integral sobre C1 de f dr. Ou seja, independe do caminho, né? Para qualquer dois caminhos distintos, né? O resultado da integral vai ser o mesmo, que é exatamente a definição de independência do caminho. Então a gente tem mais essa, só para vocês gravarem, a gente tem mais essa propriedade aí, esse teorema, né? Portanto, né, se, melhor, né? Portanto, a integral sobre C de f dr é independente do caminho, se e somente se a integral sobre C de f dr é igual a zero para toda curva fechada C, né? Beleza? Essa integral é igual a zero para toda curva fechada C. Então, se é independente do caminho, a integral sobre qualquer curva fechada é zero. Se a integral sobre qualquer curva fechada é zero, a gente consegue mostrar também que é independente do caminho, tá bom? Então esse é um outro resultado aí, né, que a gente tem, outra equivalência, na verdade, né, a gente consegue garantir agora também que campos conservativos têm essa propriedade, né, que quando você integra sobre curvas fechadas, isso tem que dar zero, né? E campos cuja essa propriedade é satisfeita, né, também é um campo conservativo, né? Todos esses resultados são equivalências. E a gente tem mais um outro resultado aqui que eu queria discutir com vocês agora também, que é um outro resultado em um certo sentido de equivalência, né, sobre as hipóteses adequadas aí, que inclusive esse último resultado é o mais útil justamente para identificar se um campo é ou não
conservativo, tá? É o que normalmente a gente usa mais nos exercícios, nos exemplos práticos, né? Porque ele dá uma forma bem operacional da gente verificar esse fato, né? Uma parte desse teorema que eu vou discutir agora com vocês não vai dar para demonstrar aqui. A gente só vai ver a demonstração disso lá quando a gente for estudar o teorema de Stokes, tá? Então, assunto da última prova, da prova 5 aí. Mas o teorema em si, o resultado em si, esse sim, a gente vai usar aqui, né, já estamos usando de certa forma, né, na solução dos exercícios. Vocês vão entender por que eu estou dizendo que de certa forma a gente já está usando, né? Porque na prática, aquela que está por trás disso aqui é aquela técnica, né, que a gente já usa para tentar construir um campo conservativo, né? Enfim, não é exatamente isso, mas tem uma certa relação, né? Vamos lá, então a ideia é a seguinte, né? A gente sabe que um campo F, então, assunto novo aqui, né? F é conservativo. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer assim, F igual, vou pegar um campo tridimensional aqui, P, I, mais QJ, mais R, K, é conservativo? Se existe uma função potencial, né? Se existe F, tal que o gradiente dessa F aqui é igual ao campo F. O que significa isso? Que o Fx é igual a P, Fy é igual a Q e Fz é igual a R. Né? Mas veja bem, se você deriva aqui, por exemplo, aqui, se você faz a derivada de P com relação a Y, aqui, isso vai dar o quê? Vai dar o F de xy, certo? Mas isso aqui é a mesma coisa que o F de yx. E o F de yx é igual ao QX. Porque o F de yx é a derivada disso aqui com relação a x. Isso, a derivada disso aqui com relação a x é a derivada de Q com relação a x. Né? Se você pega aqui agora, por exemplo, o P e deriva com relação a z, isso aqui é o F de xz. Né? Mas o F de xz é o F de, claro que o que está por trás disso aqui, né, dessa conta que a gente está fazendo, é, digamos assim, primeiro, a hipótese de que o campo F é conservativo, e segundo, que essas funções P, Q e R aqui, que são as funções coordenadas do campo, sejam contínuas. Né? Porque aí a gente pode usar, quer dizer, as derivadas delas têm que ser contínuas, né? Porque aí a gente pode usar o teorema de Clairaut, né, que diz que se as derivadas de segunda ordem são contínuas, então você pode permutar os subíndices ali. Né? Beleza? Então eu estou usando aqui, estou supondo, né, nessas contas que eu estou fazendo, que eu posso usar o teorema de Clairaut, e isso significa que eu estou supondo, na verdade, as hipóteses dele, e as hipóteses dele, nesse caso, significa que P, Q e R têm derivadas de primeira ordem contínuas. Tá? Então é sobre essas hipóteses que a gente está aí. Então a derivada de f é aqui, né? É nesse ponto aqui que está essa discussão aqui, tá? Eu estou usando o teorema de Clairaut aqui, né? Tanto aqui quanto aqui em cima. Né? Então f de zx, quem que é? F de z é o r, né? Com relação a x é o r de x. Né? E por fim a gente pode também fazer, derivar o q aqui, por exemplo, com relação a z. Né? Quando você deriva q com relação a z, isso vai dar f de yz. Mais f de yz é igual a f de zy, usando mais uma vez o teorema de Clairaut. E f de zy é r com relação a y. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui? Que se f é conservativo, onde f é aquele campo lá, né? Vamos colocar aqui essas igualdades que a gente conseguiu. A gente tem que py é igual a qx, pz é igual a rx e qz, aqui implica, né? É igual
a ry. A gente consegue concluir que essas igualdades aqui são satisfeitas, né? A derivada parcial de p com relação a y é igual à derivada parcial de q com relação a x, de p com relação a z é igual à derivada de r com relação a x, e de q com relação a z é igual de r com relação a y, né? Eu falei para vocês no começo aqui, né, antes de começar a explicar isso, que valia a recíproca também, isso era uma equivalência com ser conservativo, né? Ser conservativo implica isso, mas a pergunta é, isso implica que é conservativo, né? Implica, sob condições adequadas, né? E no caso aqui, a condição que a gente precisa para que isso seja verdade é que o domínio, né? Você tem um campo aqui que o domínio de R3 aqui, né? Em R3. Que o domínio desse campo aqui, se ele é conexo por caminho, como a gente estava já nessa hipótese antes, né? Ou seja, você consegue ligar dois pontos por caminhos, né? Por algum caminho, né? Qualquer dois pontos você consegue ligar por algum caminho. E além dessa hipótese, você precisa que ele seja simplesmente conexo. Né? Conexo. O que significa um conjunto ser simplesmente conexo? Bom, a ideia de simplesmente conexo ela tem a ver com furos, com uma região ter ou não furos, digamos assim. Né? Então, por exemplo, se você pega, sei lá, uma bola, né? Pega uma bola de massinha, por exemplo, pega um canudinho e fura a bola de um lado para o outro, né? Você pega uma bola assim, aí você pega um canudinho, faz um buraquinho aqui, de um lado até o outro, e deixa vazado isso aqui. Né? Você consegue olhar aqui e ver lá do outro lado. Isso aqui deixa de ser simplesmente conexo. A bola ela é simplesmente conexa, você fez esse furo nela, né? Vazado de um lado para o outro, estou pensando numa bolinha sólida aqui, né? Vazada de um lado para o outro, aí ela deixa de ser um conjunto simplesmente conexo. Por quê? Não por quê, né? Qual que é a definição de simplesmente conexo? Né? A gente pode definir de várias formas, né? Uma forma muito comum de definir isso é você define a ideia de contração, de contrair uma curva, né? E você diz que o conjunto ele é simplesmente conexo quando toda curva fechada ela pode ser contraída em um ponto, tá? Mas aí eu não quero entrar nessa terminologia, falar de contração, definir o que é uma contração, e tem que ser de forma contínua, né? Na verdade, essa contração. Mas eu não quero entrar nessa terminologia, então a gente pode pensar o seguinte: a gente vai dizer que um conjunto é simplesmente conexo quando você, para qualquer curva fechada que você tiver, você consegue uma superfície, né? E quando eu falo superfície, eu estou pensando uma superfície totalmente conectada, né? Uma única equação definindo uma superfície aqui, que está inteiramente contida dentro dessa. Quando eu estou falando assim, uma superfície que é definida por uma função contínua, tá? Por uma equação que envolve uma função contínua. Então, essa superfície aí, ela está inteiramente contida dentro da sua região. Para qualquer curva fechada que você tiver, quer dizer, aqui, por exemplo, você não consegue, né? Você tem uma bola perfurada, você pega uma curvinha aqui, uma curvinha lá dentro que está contornando esse furo, então é uma curva fechada, você não consegue. Qualquer superfície que você tentar desenhar dentro dessa bola aqui, ela vai sair dessa região, porque ela vai ter que passar. Por exemplo, você tenta desenhar um disquinho aqui, né? Ela vai cruzar essa região aí que está perfurada, né? Se você tentar, mesmo que você tente esticar até aqui em cima, como o furo é aqui, tem furo na parede, você não consegue ultrapassar isso, né? Quer dizer, se você pegasse uma bola aqui e só tirasse uma bolinha de lá de dentro, aí tudo bem, né? Você conseguiria. Por mais que você pegasse, imagina que você tire só uma esferinha lá de dentro da bola. Você tem um buraquinho lá dentro, mas só que não é esse tipo de buraco que faz deixar de ser simplesmente conexo. Porque esse aqui, qualquer curva fechada que você pegar lá dentro, ó, você consegue uma superfície passando por cima desse buraquinho, mas que contém toda que está contido dentro dessa região. Né? Equivalentemente, você conseguiria sair contraindo essa curva e degenerar ela em um único ponto aqui. Né? Então, essa é a ideia de simplesmente conexo. Tá? Por exemplo, no R2, um exemplo bem simples de uma região que não é simplesmente conexa, é essa aqui. Ó. Você pega um anelzinho assim. Um anelzinho não é simplesmente conexo em R2. Por quê? Porque qualquer curva que você pegar aqui, fechada, que contorna esse disquinho aqui, que você tirou, né, você não consegue uma superfície em R2 que
como você está olhando para a região em R2, né, em R2 ela não é simplesmente conexa, porque você não consegue, a única superfície que contém essa fronteira como, cuja fronteira é essa curva, né, é o disco, né, e aí esse disco ele vai ter um pedaço que está de fora aqui, né, porque você fez esse buraco, digamos, né, nessa região. Então essa é a ideia de simplesmente conexo. E a gente precisa dessa hipótese, né, além de precisar que o conjunto seja aberto e conexo por caminho, né, de modo que para conseguir garantir que se essas propriedades aqui são satisfeitas, né, essas aqui, então a gente garante que é um se somente se aqui, né? Se a gente tem essa condição de que é simplesmente conexo, eu consigo um se e somente se aqui. Ou seja, eu tenho que f é conservativo se somente se essa propriedade é satisfeita. Tá? Um jeito de lembrar essa propriedade aqui, né, que a gente vai usar bastante mais para frente, é introduzindo o conceito de rotacional. Né? A ideia é a seguinte: se você diz que, pensa nesse vetor aqui, ó, IJK, tá? E aí você coloca aqui as derivadas, vou colocar assim, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z, e aqui você coloca o campo PQR. Né? Isso aqui é um vetor, né? Quando você calcula esse determinante, aqui você tem um vetor, na verdade. Né? Aquela propriedade é equivalente, é a mesma propriedade que essa aqui, ó, que esse vetor é zero. Tá? Esse vetor aqui é zero. É fácil ver isso, ó, porque, olha aqui, aí aqui fica mais fácil lembrar, porque você vai olhar para essa linha aqui justamente como sendo um vetor gradiente, né? Derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. E para essa linha aqui como sendo o campo. Né? Pode ficar invertido também se você quiser aqui. Né? Nesse caso, né, específico. Mas aí, desse jeito que eu escrevi, a gente denota assim, ó, que isso aqui, a gente escreve desse jeito. O gradiente produto vetorial com f. Porque do ponto de vista operacional é isso que a gente está fazendo. Fazendo o produto vetorial desse operador gradiente, que é derivar com relação a x na primeira coordenada, com relação a y na segunda e z na terceira, com o campo PQR aqui. Né? Isso aqui é o que a gente chama de rotacional, tá? Rotacional. É esse vetor aí que você gera fazendo essa operação digamos, do operador gradiente aí, né, vamos dizer assim, com o campo vetorial. Quando esse rotacional é zero, né, quando isso aqui acontece, a gente vai dizer, né, é um se somente se, né, que f é conservativo. Veja que de fato é a mesma coisa que eu estava falando antes, só escrito de uma maneira diferente. Porque olha aqui eu tinha py igual a qx. Onde aparece aqui? Quando você faz o determinante aqui, ó, dessa submatriz. Aqui vai ser derivada com relação a x vezes q, vai ser a derivada de q com relação a y. Menos a derivada de p com relação a y. Então vai ficar py igual a qx. E aí, isso aqui seria o que? A última coordenada, né? Porque é multiplicado pelo vetor k. Então daria zero. Né? Todas vão dar zero. Né? Se você quer, esse aqui aparece aonde? Né? Essa condição aqui, ó. Pz igual a Rx, aparece aqui, ó. Quando você pega essa coluna e essa coluna aqui, ó. Então vai ficar, o determinante disso é Rx menos Pz, né? E tem que ser igual a segunda coordenada, zero. Né? E por último, você tem essa aqui, ó, Qz igual a Ry, e basta você olhar para cá, para essa submatriz aqui agora. Qz, né, porque na verdade é aqui, né, Ry menos Qz, né, vai ser, aí eu estou fazendo com o primeiro vetor aqui, né, então vai ser igual a zero. Então essa diferença ser zero significa que eles são iguais, né, óbvio. Essas diferenças iguais a zero é a mesma coisa que py igual a qx, pz igual a rx e qz igual a ry. Então é só um jeito mais, digamos assim, visualmente mais fácil de lembrar daquelas propriedades ali, né? Porque vai ser fácil você confundir aqui, né? É py
igual a QX ou é PZ igual a QX? Pode gerar essa confusão, né? Então, com essa notação fica mais difícil você confundir, que é só colocar o vetor gradiente na primeira coordenada, nessa linha aqui, que é melhor dizendo, né? E o vetor gradiente não, né? Na verdade é o operador gradiente, né? Você não coloca nenhuma função ali na frente, né? E na última linha aí você coloca o campo vetorial. E aí você tem justamente aquela propriedade. Então, falando em outras palavras, o que a gente pode dizer é que se o rotacional é nulo, né, então o campo é conservativo. E se o campo é conservativo, então o rotacional é nulo, né? Com isso a gente tem uma forma bem simples, né, assim, de verificar. Normalmente nos exemplos, nos exercícios que a gente vai fazer, essas propriedades de ser simplesmente conexo, de ser conexo por caminho, aberto e tudo mais, é uma propriedade presente ali, né? Não é um problema para a gente. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer para verificar se um campo é conservativo ou não, antes de sair fazendo aquelas contas para tentar encontrar uma função potencial, é verificar se esse rotacional aí é nulo, né? Ou se aquelas igualdades ali são satisfeitas de forma equivalente, né? Então é isso, deixa eu só fazer um exemplo disso. Eu não vou encontrar a função potencial, nesse caso, nesse exemplo aqui. Nas notas de estudo lá eu fiz isso, eu encontrei a função potencial para vocês, mas aqui eu só vou mostrar para vocês um exemplo de um campo que é conservativo e que dá para a gente verificar que ele é conservativo sem antes fazer as contas, né? E encontrar a função potencial. E eu deixo como exercício para vocês encontrar essa função potencial aí, tá? Então vamos considerar esse campo aqui, ó, F, exemplo, né? F igual a exponencial de x cosseno de y mais yz i mais xz menos exponencial de x seno de y j mais xy menos z mais z, desculpa, vezes k. Esse é o campo. Para a gente verificar se ele é conservativo ou não, a gente calcula. Vamos calcular pelo rotacional, né? Na nota eu fiz usando essas igualdades aqui, né? Usando essas igualdades aqui, mas aí aqui eu vou fazer pelo rotacional. Vamos calcular o rotacional desse campo aqui, né? O que é o rotacional desse campo? Produto vetorial com F, né? Que é igual ao quê? I JK. Vou mostrar para vocês que esse rotacional aqui dá zero, tá bom? IJK aqui, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. E aqui vai ficar ruim de colocar. Vou colocar aqui, ó, vou chamar isso aqui de P, Q e R, tá? Só por uma questão de espaço aqui mesmo. Aí a gente vai, na hora de escrever, a gente escreve já a função P, Q e R, né? Então isso aqui vai ser igual. Primeira coordenada, a gente já sabe que vai ser derivada de R com relação a Y. Então quem que é a derivada de R com relação a Y? É isso aqui com relação a Y. A derivada disso com relação a Y é x, né? Que a derivada de z com relação a y é zero, né? Só sobra esse x aqui que está multiplicando o y. Menos a derivada de q com relação a z. O que é a derivada de q com relação a z? É x vezes z, aqui a derivada com relação a z vai dar x, e aqui não depende de z, dá zero, né? Esse exponencial de x seno de y não depende de z. Então vai dar x menos x. Já deu para ver que a primeira coordenada é zero, né? Segunda coordenada, tira essa linha aqui e essa coluna, né? Então a gente vai olhar para essas duas coluninhas aqui, essa submatriz aqui. Então a derivada de E. Aí aqui fica invertido o sinal, né? Então na verdade vai ser assim, né? A derivada de P com relação a Z primeiro. A derivada de P com relação a Z vai ser Y, né? Só olhar para cá, ó. E a derivada de R com relação a X, né? De R com relação a X é Y também. Y menos Y. E a última coordenada, tira aqui essa linha, essa coluna e olha para essa submatriz aqui. Então vai ser a derivada de Q com relação a X, que é Q com relação a X vai ser Z menos
a derivada da exponencial de x, né? Vezes seno de x. Então vai dar exponencial de x seno de x. Seno de y, quero dizer. Né? Isso aqui menos, né? Isso aqui menos o quê? A derivada de p com relação a y. O que é a derivada de p com relação a y? A derivada da exponencial de x cosseno de y vai dar menos exponencial de x seno de y, que eu estou derivando com relação a y, tá vendo? P com relação a y. Mais a derivada de y vezes z com relação a y, mais z. Olha, esse z aqui corta com esse, né? E isso aqui, ó, é menos exponencial de x seno de y, mais exponencial de x seno de y. Corta também. Né? Então a gente tem que esse vetor é o vetor nulo. Né? E, portanto, a gente pode dizer o quê? Que esse campo é conservativo. Eu não vou encontrar aqui a função potencial, mas lembrem, para encontrar a função potencial, qual que é a estratégia? Você pega uma dessas coordenadas aí, qualquer uma delas, né? P, Q ou R, né? E faz o seguinte. Vamos pegar a P, por exemplo. Você pode definir o seu campo inicialmente aqui, né? Você sabe que você sabe que tem uma função potencial aqui, né? Por causa do teorema que a gente acabou de aprender, né? Rotacional é zero, tem que ter uma função potencial. Então você pega a f de x, y, z, essa sua função potencial, como tendo essa forma aqui, né? Uma primitiva de p com relação a x, né? Por quê? Porque a derivada dessa função com relação a x tem que dar p, né? Porque p é a primeira coordenada, então, e soma aqui uma função, sei lá, h de yz. Por quê? Porque quando você deriva com relação a x, isso aqui vai dar zero. E só vai aparecer o p, que é o que você quer, né? E vai na direção de tentar descobrir quem que tem que ser esse h, né? Uma primitiva de p é fácil, né? É só você olhar para isso aqui com relação a x, né? Primitiva com relação a x vai dar... Deixa eu só fazer esse pedacinho aqui, né? Vai dar x, y, z, que é desse pedaço aqui, ó. X, y, z, quando você faz uma primitiva com relação a x, e a primitiva disso aqui com relação a x. É isso mesmo, né? Porque é só uma exponencial multiplicado por uma constante. Então, mais exponencial de x cosseno de y, né? Então, só repetir essa primeira parte quando você deriva isso aqui com relação a x, dá isso mesmo. Né? Mais essa h, né? h de yz. Então, o que você tem que fazer agora? Dado que a sua f tem que ter essa cara aqui, você deriva ela com relação a y, por exemplo, e iguala ao que você tem aqui, ó, q. Né? E aí você vai achar alguma coisa, aí você vai achar alguma relação entre a derivada dessa h aqui com relação a y, né, porque você derivou com relação a y, e alguma função aí. Né? Com isso você consegue... E se você fizer a mesma coisa, né, com relação a r, você consegue achar também uma relação dessa derivada dessa h com relação a z. Quando você deriva f com relação a z, né, a derivada dessa h com relação a z, com alguma outra função aí. Aí você usa isso, né, para tentar encontrar quem é essa h aí no caso. Né? Nesse caso específico eu não vou fazer, mas você vai descobrir que na verdade essa h aqui, ó, ela tem que ser uma coisa do tipo z ao quadrado sobre 2 mais uma constante qualquer, né? Aí você escolhe a constante que você quiser, que essa constante não vai interferir em nada, que ela é constante tanto com relação a y, quanto a x, quanto a z. Então você pode pegar ela igual a zero, por exemplo. Né? Então você vai ter justamente isso aqui, ó, mais o resultado final aqui, né, vai ser justamente isso aqui mais... Ou seja, na verdade você vai ver que ela não depende de y, essa h, só depende de z. Então, mais z ao quadrado dividido por 2. Claro que se essa função h for uma função que pode depender que depende, na verdade, tanto de y quanto de z, vai ficar mais difícil resolver o problema, né? Que aí você vai ter digamos, uma equação diferencial parcial aí, né? Mas é claro que esse tipo de situação, né, não vai acontecer aqui, já que vocês não estudaram a equação diferencial parcial ainda. Né? Mas essa é a ideia geral, né? E muitos dos exercícios vocês vão conseguir resolver, né? Encontrar a função potencial desse jeito aí que eu expliquei. Né? Já fez isso em outra aula, para um campo vetorial de duas variáveis, e nesse caso, quando é um campo vetorial bidimensional, aí é mais fácil, porque você sempre cai numa equaçãozinha mais simples de resolver. Né? Enfim, isso, né? Essa é a ideia. Espero que vocês tenham compreendido aí essa parte da matéria. E
Logo, logo eu libero para vocês aí a lista de exercícios também dessa parte. E bons estudos aí para vocês e até a próxima.